Primeira questão, aparece o texto e aí vem a proposta. O texto 3 mostra exemplos de emprego correto do A com acento grave indicativo da crase. Diz respeito à sua vida profissional. Então aqui está esse A com acento grave, que nesse contexto é a junção da preposição com o artigo. A frase abaixo em que o emprego do acento grave da crase é corretamente empregado é antes disso, só um cuidado. Aqui eu tenho a preposição e eu tenho o artigo. E na sequência aparece o pronome possessivo feminino e no singular. E a gramática diz que com o possessivo a presença do artigo é facultativa. Você pode usar o artigo ou não. Se você puser o artigo, a preposição é obrigatória. Colocou o artigo, vai haver a fusão. Então o acento é obrigatório. Se você dispensar o artigo, só vai aparecer a preposição. Então você pode dispensar o acento. Resultado. Diante do possessivo feminino no singular, esse acento é facultativo. Você poderá usá-lo ou não. Bem, mas vamos à questão, né? Pede emprego correto. Bem, na letra A, o texto do horóscopo veio escrito a lápis. Lápis é masculino. Esse A que está aqui, na verdade, é apenas preposição. Eu não posso usar o acento grave. Então a letra A está errada. Começaram a chorar. Verbo. Verbo não admite artigo. Ainda mais artigo feminino. A fazer o que antes de um verbo? Então esse A que está aqui, ó, é apenas preposição. Fica sem o acento. O horóscopo dizia a cada leitora, cada pronome indefinido. Tudo aquilo que for indefinido vai rejeitar o acento grave. O pronome indefinido, o artigo indefinido. Então isso aqui é só preposição. O leitor estava à procura de seu destino. À procura de. Aqui você tem uma locução, mais uma palavra, locução. O último elemento é uma preposição. Portanto, é uma locução prepositiva. Com núcleo feminino. Procura. Esse é o núcleo. E ele é feminino. A gramática afirma que qualquer locução com núcleo feminino vai exigir o acento grave. Cuidado, hein? Porque nesta regra eu só tenho o acento. Eu não tenho aqui a fusão. Ah, existe a preposição e existe o artigo. Não. Quando você alegar que colocou o acento porque é uma locução com núcleo feminino, na verdade é só o acento grave. Não há a fusão. Não há a crase. De qualquer forma, é a opção correta. Letra E, o astrólogo previu o futuro passo a passo. Aqui eu não vou usar acento por dois motivos. O primeiro, passo é um substantivo masculino e eu só uso o acento grave com palavra feminina. Segundo motivo, eu não uso acento grave entre palavras repetidas. Face a face, cara a cara, boca a boca, sem acento grave. Então, letra D é a resposta. Segunda questão. Análise nas despesas, mensalmente analise todas as despesas. Refazendo. Segunda questão.
Análise nas despesas. Mensalmente analise todas as despesas, dando ênfase àquelas com maior oscilação no período. Bem, dando ênfase a alguma coisa. Preposição. E aí aparece o pronome demonstrativo aquelas. O que acontece aqui? Vai haver a fusão da preposição a com a vogal que inicia o pronome aquelas. Por isso eu vou usar o acento grave. Bem, nesse segmento, a utilização do acento grave no demonstrativo aquelas representa, letra D, uma junção da preposição a com a primeira vogal de aquelas. Só me interessa aqui a vogal que inicia o pronome. E aí não importa se é o pronome aquele, aquela, aquilo. Ou as formas de plural, né? Aqueles, aquelas. Eu só quero a vogal que inicia esse pronome. Então, letra D é a resposta. A terceira, a gestão é fragmentada. Educação para um lado e saúde para outro. Habitação submetida à especulação imobiliária. Submetida a alguma coisa. Então você tem aqui, ó, a preposição e tem o artigo que acompanha a especulação. Saneamento à espera de recursos. À espera de é uma locução prepositiva com núcleo feminino. Então aqui eu não tenho a crase, eu não tenho dois ais juntos. Eu tenho apenas o acento grave. Nesse segmento do texto, há duas ocorrências do acento grave, indicativo da crase. Certo? Sobre esse emprego, pode-se afirmar com correção que, letra D, a letra D afirma, na segunda ocorrência, a crase é devida à presença de uma locução prepositiva, formada com a palavra feminina. Essa é a correta. Nas demais, letra A, nas duas ocorrências, a justificativa do emprego da crase é rigorosamente a mesma. Não. Na verdade, a opção fala emprego da crase. Não é emprego da crase. Isso aqui não é crase. Isso aqui é acento grave. Mas você não vai entrar em atrito com a banca, né? O emprego do acento grave, isso seria o correto, né? É rigorosamente o mesmo. Não, não é o mesmo, né? Aqui o acento grave foi colocado porque existem dois ais, preposição e artigo. Aqui o acento grave foi colocado porque eu tenho uma locução com núcleo feminino. Eu sou obrigado a usar o acento grave. Então aqui eu tenho dois acentos, porém são regras diferentes. Só na segunda ocorrência há a junção da preposição com o artigo. Não, aqui não há junção, aqui é só o acento. Na C, na segunda ocorrência ocorre a junção de preposição a com um pronome demonstrativo a. Não, não há junção alguma, é só o acento. A letra D é a resposta. Letra E, na primeira ocorrência, o emprego do acento grave é devido à necessidade de esclarecer uma possível ambiguidade. Não, não há ambiguidade ali, né? É a regra mesmo, fusão dos dois ais, preposição mais o artigo. Daí o acento grave. Próxima questão. Há no texto três ocorrências do acento grave indicativo da crase. A primeira, dedicadas exclusivamente às compras e ao lazer. Então, dedicadas a alguma coisa. Preposição.
e eu tenho o artigo definido no plural, as. Então vai haver a junção, vai haver a crase, porque a crase é um fenômeno sonoro. A crase só acontece na fala. Na escrita, o que eu faço é colocar o acento grave. E aí, de maneira incorreta, né, as pessoas falam, isso aqui é um A craseado. Não, não é um A craseado. Isso aqui é um A com acento grave. Acento grave é na escrita. A crase é na fala. Só que já apareceu aqui mesmo hoje, né? Em alguns momentos, a banca toma isso como sinônimo, como se fosse a mesma coisa. A crase e o acento grave. Não é a mesma coisa. Então aqui você tem a crase, ou seja, a fusão dos dois As e o acento. Tá. Depois, os shoppings são civilizações à parte. Esse à parte é uma locução com núcleo feminino. Por isso eu coloquei o acento. Ah, mas houve fusão aqui? Não. Houve a crase aqui? Não. Não houve crase. Só houve o acento grave. Ah, só para ficar claro, isso aqui, ó, na verdade, é shopping. Shopping de compras, tá? Mas no texto aparece dessa forma. Shops. Então como as pessoas falam, né? Enfim. Pôde vê-las como ataque à civilização dos shoppings. Ataque a alguma coisa. Além disso, eu tenho o artigo que acompanha a civilização. Então observa, são dois As. Na fala vai haver a fusão dos dois. Vai haver a crase. Na escrita, o que eu faço é colocar o acento grave. Então, os três segmentos estão corretos, os três segmentos trouxeram o acento grave, né? Nos três. Só que em dois, o acento acontece em função da crase. No primeiro, houve a fusão, a crase. No terceiro, houve a crase. No segundo, não houve crase. Só houve o acento. Bem, vamos seguir. As ocorrências em que o acento grave da crase é resultante da junção de uma preposição solicitada por um termo anterior, mais artigo definido são: letra C, apenas 1 e 3. Ali você tem a junção e você tem também o acento grave. No segundo, eu só tenho o acento grave. Não há junção. Vamos à próxima questão. Assinale a alternativa em que o acento grave indicativo da crase ocorre por razão distinta da dos demais. Letra A. E não recebe em troca serviços públicos à altura. Por que a altura recebeu acento? Locução com núcleo feminino. Isso aqui é uma locução adverbial. Na verdade, não interessa a classificação da locução. Locução prepositiva, locução adverbial, locução conjuntiva, a classificação não importa. O que importa é o núcleo. O núcleo precisa ser uma palavra feminina. E aí eu coloco o acento. Bem, por que essa razão é distinta, né? Vamos ver as demais. Acrescentar o adjetivo hediondo à corrupção. Você acrescenta uma coisa à outra. Então aqui você tem a preposição mais o artigo, que acompanha corrupção. Recentemente incorporadas à economia. Incorporadas a alguma coisa. Então você tem a preposição. E além disso, o artigo que acompanha economia. Dá respostas concretas e rápidas às demandas. Você deu alguma coisa
a algo. Preposição e o artigo agora no plural. E não as questões que ninguém fez. Então você vai dar respostas, né, concretas e rápidas às demandas feitas nas ruas e não dar respostas às questões que ninguém fez. É o mesmo caso. Preposição e o artigo no plural. Então, nas letras B, C, D e E, na prática, eu tive dois As, então eu tive a junção, a crase e o acento grave. Na letra A, só apareceu o acento grave. Sexta questão. É submeter-se por 3 anos à aplicação de medidas. Submeter-se a alguma coisa. E eu tenho um artigo que acompanha o substantivo aplicação. O caso remete à barbárie. A mesma coisa, hein? Aqui eu tenho preposição e eu tenho um artigo que acompanha o substantivo barbárie. Distinguir entre o certo e o errado à luz das regras sociais. À luz das regras sociais. Agora eu tenho uma locução com núcleo feminino. Por isso eu coloquei o acento. Bem, aí você vai marcar o que é correto afirmar. Letra B. As duas primeiras ocorrências exemplificam um caso de acento grave diferente do da última ocorrência. Nas duas primeiras, você tem a preposição mais o artigo, daí eu tenho a crase, a junção, e na última eu só tenho o acento grave. Então, letra B. Caso ainda não esteja claro, observe isso aqui. Ofereci café à amiga. Quem oferece alguma coisa a alguém. Então aqui existe a preposição a. Porque tudo começa com a preposição a, né? Aí aparece um substantivo feminino. Não é porque eu tenho preposição e eu tenho feminino que eu saio colocando acento. Não é isso não. Isso aqui não é suficiente para colocar o acento. Se você quer marcar a fusão, a crase, você agora tem que provar que existe o segundo a. Como existe aqui um substantivo explícito, se houver o segundo a, será o artigo. Como é que você faz, né, para perceber se existe ou não? A dica é a seguinte: mentalmente, troca esse feminino por qualquer masculino que faça sentido. Não é necessário que a nova palavra seja o masculino correspondente a este feminino. Porque nem sempre o termo feminino que vai aparecer no texto vai ter uma forma masculina correspondente. Troca por qualquer masculino que faça sentido. Então aqui, ó, tudo bem, eu posso trocar por amigo. Posso trocar por chefe. Por exemplo, qualquer masculino. Aí fica assim, ó, ofereci café ao amigo, ao chefe. E para que serve esse mecanismo? Quando você põe no masculino, fica mais evidente se vai aparecer ou não o artigo. Olha aqui o artigo, ó. Ao. Artigo masculino. Ao chefe, ao amigo. Então, se aparecer o artigo aqui, é porque existe artigo aqui também. Então, existe a preposição, existe o artigo. Bem, o que acontece é o seguinte: na fala, o falante não vai pronunciar ofereci café a amiga. Ele não diz isso.
que ele faz? Oferecer café à amiga. Ele junta os dois sons, os dois ais. Isso é crase. Na fala. Isso é a crase. Na escrita, para marcar que houve a crase, você põe o acento grave. Você não põe uma crase no texto. Isso é absurdo. Você põe o acento grave no texto, mostrando que na fala houve essa fusão dos dois ais. Ok. Outra situação é essa aqui, ó. Sairemos à noite. À noite. É uma locução adverbial indicando tempo. Mas não interessa a classificação da locução. O que interessa é o núcleo da locução. E aqui está o núcleo, ó. Palavra feminina. Aí a gramática diz: qualquer locução com núcleo feminino vai exigir o acento grave. Bem, agora, observa. Existem dois ais aqui? Não, eu não tenho dois ais aqui. Então não houve crase. No primeiro exemplo, você tem a crase e o acento. No segundo exemplo, eu só tenho o acento. Não há crase aqui. Portanto, quem chama isso aqui, ó, de A craseado, não tem noção da bobagem que está falando. Não é um A craseado, é um A com acento grave. Tudo bem? E a FGV trabalha com essa distinção, né? Quando você usa o acento grave indicando crase, e quando você usa o acento grave sem indicar a crase. As questões estão mostrando isso, né? Esta banca trabalha diferenciando uma situação da outra. Bem, vamos seguir. Vamos para a sétima questão. Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. Letra B. Ele se referiu às pessoas de boa memória. Quem se refere a preposição. E na sequência eu tenho um artigo no plural. Daí o acento grave. Bem, os erros. Na letra A, o autor se comparou a alguém que tem boa memória. Alguém, pronome indefinido. Ele rejeita o acento grave. As pessoas aludem a uma causa específica. Artigo indefinido. Rejeita o acento grave. Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões. Verbo. O verbo rejeita o acento grave. Esse A é só preposição. Os livros foram entregues a ele. Ele é pronome que também rejeita acento grave. Além disso, é masculino. Não teria como usar esse acento. Então a letra B é a única correta. Oitava questão. No segundo parágrafo, oferece à equipe chilena de salvamento o emprego do acento grave. Letra A. É justificado pela regência do verbo ofereceram, né? Ofereceram alguma coisa a alguém, preposição. E pela presença do artigo definido, feminino, antes de equipe. Então eu tenho dois ais, vai haver a fusão, vai haver a crase, na fala, na escrita, acento grave. Próxima questão. Assinale a alternativa em que o emprego do acento grave indicativo da crase está incorreto. Letra D. Não se sujeitando a interferências ou pressões externas.
Não se usa acento grave quando o A está no singular e a palavra seguinte está no plural. Questão de lógica. Se houvesse dois As nesse contexto, o primeiro seria a preposição. O segundo, como eu tenho aqui substantivo no plural, o segundo A estaria também no plural. Aí sim, se sujeitando às interferências. Esse as no plural com acento grave. Então guarda isso, isso é uma regra. Sempre que eu tiver o A no singular e o termo seguinte no plural, eu não vou usar o acento. Esse A no singular será apenas a preposição. Não há artigo nesse contexto. Então a D está errada. Em relação às demais, da mais inconsequente opção pessoal às mais sérias decisões do governo. Bem, aqui eu tenho um caso de paralelismo. Da mais inconsequente opção pessoal às mais sérias decisões do governo. Então, de uma ponta à outra. Então, observa aqui, ó, preposição e artigo. Para manter a estrutura paralela, aqui também será preposição e artigo. Na B, e se cruzam a cada instante, cada pronome definido rejeita o acento grave. E às vezes se chocam. Locução com núcleo feminino. O acento grave é obrigatório. Letra C, para que alguém possa chegar sempre às melhores decisões. Quem chega, chega a algum lugar. Regência verbal. Então aqui você tem preposição a, mais o artigo as no plural, que acompanha o substantivo decisões no plural. A D está errada. Letra E, é o caminho que levará à formação. Levará a algum lugar. Preposição. E eu tenho aqui o artigo que acompanha o substantivo feminino formação. Então só a D é que está errada. Décima questão. O acento indicativo de crase foi corretamente empregado apenas em... Letra D. O debatedor não se rendeu àqueles discursos demagógicos. Não se rendeu a alguma coisa. E na sequência aparece o pronome demonstrativo aqueles. Eu só preciso da vogal A que inicia o pronome, para que exista aqui a fusão, né, dos dois As. E daí o acento grave. Então, a letra D é a certa. Os erros. Letra A, o cidadão não atende a apelos. Aqui eu tenho duas regras, né, que vão impedir o acento grave. A primeira, eu tenho o A no singular e o termo seguinte no plural. E a segunda, apelos é substantivo masculino. Eu não uso acento grave com um nome masculino. Letra B. No artigo, o autor citou a necessária reforma do Estado. O verbo citar é transitivo direto. Ele não pede preposição. Portanto, a necessária reforma do Estado é o objeto direto do verbo. Sendo assim, esse A que aparece é apenas artigo. Não há fusão aqui. Não posso usar o acento. Convencemos a todos da necessidade de um pacto social. Muito bem. A todos, sem acento. E, na verdade, eu tenho 3 regras que vão impedir o acento nesse contexto. A primeira, A no singular
e o termo seguinte no plural. A segunda, todos é pronome indefinido. Ele rejeita o acento. E a terceira, palavra masculina. Eu não posso usar acento grave antes de masculino. Letra D está certa. Letra E, os governantes dispuseram-se a colaborar. Colaborar é verbo, verbo não aceita artigo feminino, então esse A que aparece é apenas preposição. Não houve crase, não há por que você colocar o acento grave. Vamos à próxima questão. Na frase, é ingênuo acreditar a postura brasileira apenas a ausência de educação adequada. Bem, você vai acreditar alguma coisa a outra. Então aqui eu tenho preposição e eu tenho artigo, que vai acompanhar o substantivo feminino ausência. Daí o acento grave. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está corretamente empregado. Letra D. O antropólogo falará apenas àquele aluno. Falará a alguém, né? Então, preposição mais a vogal A que inicia o pronome aquele. Então, acento aqui é obrigatório. E curioso, né? Aluno é masculino. O aquele é masculino. Mas não importa, a questão não é essa. Eu quero só a vogal que inicia o pronome. Não importa se é o A do aquele, o A do aquela ou o A do aquilo. Bem, os erros. Letra A, o memorando refere-se a documentos enviados. Documentos masculino. E além disso, eu tenho o A no singular e o termo seguinte no plural. Não posso usar o acento. Dirijo-me a Vossa Senhoria. Pronome de tratamento. Ele não aceita artigo definido. Portanto, esse aqui, turma, é só preposição. Sem o acento. Letra C, prefiro montar uma equipe de novatos a trabalhar. Antes de verbo, não posso usar o acento. A D está correta. Letra E, quanto a meus funcionários, A no singular e o termo seguinte no plural. Além disso, meus é possessivo masculino. Também vai rejeitar o acento grave. Então, letra D é a única correta. Próxima questão. Em a prova, empregou-se corretamente o acento indicativo da crase. Assinale a alternativa em que isso não tenha ocorrido. Letra B. O curso se realizará de segunda a sexta-feira. Bem, observa aqui a sequência de segunda a sexta-feira. O que eu vou usar como critério é a estrutura do paralelismo. Aqui, ó, só preposição. Para que a estrutura fique equilibrada, aqui também só preposição. Então, retire o acento. A opção que eu tenho, eu vou fazer a fusão da preposição com o artigo, aí fica da segunda à sexta. Fusão da preposição com o artigo, então aqui eu também faço fusão da preposição com o artigo e coloco o acento. Então, da segunda à sexta com acento ou de segunda a sexta sem o acento, para respeitar o critério do paralelismo.
Então, a letra B é a incorreta. Em relação às demais. Letra A. Foram a Santos das ruas antigas. Bem, cuidado com isso aqui, hein? Foram a Santos. Se fosse apenas isso, eu não usaria o acento. Isso aqui é a cidade de Santos, né? Mas, como está aqui, é masculino, eu não coloco o acento. Isso aqui é regência. Quem vai, vai a algum lugar. Então, eu tenho aqui só a preposição a, sem o acento. Agora, olha a diferença. O contexto fala Santos das ruas antigas. Santos das ruas antigas. Certo. Isso aqui é uma locução conjuntiva. Perdão. Uma locução adjetiva, né? Já que está relacionada a um substantivo. Locução adjetiva. O fato é, quando esta palavra receber a locução adjetiva, automaticamente ela vai receber o artigo. Por que a e não o ou os, né? Porque pensa que Santos é o nome de uma cidade. A cidade de Santos das ruas antigas. Então guarda esse mecanismo. Sempre que esse substantivo receber a locução adjetiva, automaticamente recebe o artigo. Portanto, eu tenho dois as, preposição e o artigo. Eu vou colocar o acento grave. Então a letra A está correta. Eu vou fechar essa análise e vou dar outro exemplo com essa situação, tá? Na C. No restaurante pedimos angu à baiana. A baiana, locução com núcleo feminino, acento obrigatório. Chegamos à hora do encontro e não encontramos ninguém. Chegamos à regência, preposição, e mais o artigo que acompanha a palavra hora. Você pode trocar isso aqui, para ficar mais fácil, por um masculino. Chegamos ao momento do encontro. Ao momento. Esse ao, preposição e artigo. Então aqui também preposição e artigo. O fumo é prejudicial à saúde. Prejudicial a alguma coisa, preposição. E ainda existe o artigo que acompanha o substantivo saúde. Vamos só retomar essa estrutura do termo que aceita a locução adjetiva, né? Para ficar mais clara essa ideia. Olha isso aqui. Fui a Roma. Bem, quem vai a algum lugar. Então tem a preposição. E isso é relação de regência verbal. E aqui está Roma. Esta regra é específica para nome de lugar. Nome de lugar. É específico para essa situação. E nome feminino de lugar. Como é que você sabe se vai aceitar ou se não vai aceitar o artigo, né? A preposição já está aqui. A questão é, existe artigo aqui? Bem, faz o seguinte. Se você vai a Roma, você vai passar algum período lá, né? Um mês, uma semana, um ano, enfim. O que me permite criar a seguinte frase. Ficarei em Roma. E para que serve esse mecanismo? Para ficar mais evidente se a palavra Roma, nome de lugar,
vai aceitar ou não vai aceitar o artigo. Porque em ficarei em Roma, esse em é apenas preposição. O que prova que Roma não aceita artigo. Tudo aquilo que rejeita o artigo, automaticamente vai rejeitar o acento grave. Portanto, fui a Roma sem acento grave. Certo? Agora compara. Fui a Roma do Papa. Bem, pela regência, quem vai a algum lugar. Preposição. E agora aparece aqui, ó, o nome do lugar, e nome feminino, Roma, que eu já percebi que não aceita artigo. Só que, desta vez, esse nome veio com uma locução adjetiva. Por que adjetiva? Porque está modificando, está relacionada ao substantivo. Então tem função de adjetivo. O que foi que eu disse? Quando esse nome de lugar receber a locução adjetiva, obrigatoriamente ele vai receber o artigo. Então, na verdade, a estrutura é essa, ó, a Roma do Papa. E é simples. Pensa em outro contexto. Eu vou criar uma frase com essa ideia. Observa. Ficaria assim a frase: Roma do Papa é uma bela cidade. Não. Ficaria: a Roma do Papa é uma bela cidade. Então, quando receber a locução, vai receber o artigo. Guarda isso. Já havia preposição. E agora eu tenho o artigo. Olha só. Vai acontecer a crase, a fusão, o que vai me obrigar a usar o acento grave. Resultado, fui a Roma do Papa, com acento grave. E se eu for usar aquele mecanismo, olha aqui, ó, só para confirmar. Em que lugar eu vou ficar agora? Eu vou criar a frase: ficarei na Roma do Papa. Olha aqui, ó. Eu não ficarei em Roma do Papa. Eu ficarei na Roma do Papa. O que é esse na? Preposição em mais o artigo a. O que prova que agora Roma passou a aceitar o artigo. Por isso vai haver a fusão e o acento grave. Então guarda esse mecanismo. Aí, na prova, né, vem essa história, esse contexto, e a questão pede que você justifique, né, por que apareceu o acento grave. Qual é a regra? Fusão da preposição com o artigo. Aí você vai marcar lá, porque é uma Roma determinada. Como assim? Roma determinada? Não existe uma Roma indeterminada. Roma é única. Porque é a Roma do Papa. Só porque é do Papa eu vou colocar acento? Não faz sentido isso. Não é uma Roma determinada, uma Roma definida, a Roma do Papa. Nada disso. Por que eu usei o acento? Fusão da preposição mais o artigo. E que artigo é esse? Que faz parte da estrutura. A Roma do Papa. Tudo bem? Bem, então vamos à próxima questão. Décima terceira. Dos trechos transcritos do texto, assinale aquele que se poderia empregar opcionalmente o acento indicativo de crase. Então, você vai empregar opcionalmente, né? É emprego facultativo. Letra B é a sua resposta. Diante da multiplicidade de caminhos à nossa disposição. Aqui, ó. Por que esse acento é facultativo? Com o pronome possessivo feminino no singular.
Nas demais, preferência a respeito das ações humanas. Respeito é masculino, não posso usar o acento. Nascer, na verdade, somos obrigados a escolher. Escolher é verbo, não admite acento grave. Podem ser predicados a todos os atos humanos. Todos. Pronome indefinido, rejeita o acento. É masculino, rejeita o acento. E além disso, eu tenho o a no singular e o termo seguinte no plural. 3 regras que vão rejeitar o acento grave. Letra E, não se reduzem a fenômenos meramente subjetivos. Fenômenos é masculino, e além disso eu tenho o a no singular e o termo seguinte no plural. Também rejeita o acento grave. Então, letra B é a sua resposta. Décima quarta. O movimento altermundialista deverá também responder à nova situação mundial. Preposição mais artigo, né? Responder a alguma coisa. Preposição. E o artigo que acompanha o substantivo feminino, situação. No trecho acima, empregou-se corretamente o acento grave indicativo de crase. Assinale a alternativa em que isso não tenha ocorrido. Letra C. Nossos cursos vão de 8 às 18 horas. Você vai usar de novo o critério do paralelismo. Para que eu tenha um acento grave aqui, marcando a fusão da preposição com o artigo, eu vou ter que fazer a fusão aqui também. Então fica das 8 às 18 horas. Aí sim com acento grave. Nas demais, eles visaram a premiação no concurso. Visaram a alguma coisa. É um verbo transitivo indireto. Mais o artigo. Sempre nos referimos a Florianópolis dos açorianos. Olha aqui, ó. Nome de lugar. Vou apagar isso aqui para ficar mais clara a explicação. Florianópolis dos açorianos. Locução adjetiva, portanto eu tenho nos referimos a alguma coisa e mais o artigo que acompanha Florianópolis. A cidade de Florianópolis dos açorianos. Daí o acento grave. A C está errada. Letra D. A solução foi sair à francesa. Locução adverbial com núcleo feminino. Acento grave obrigatório. Fizemos uma longa visita à casa nova dos nossos amigos. Uma visita a algum lugar. Preposição mais o artigo. Então, só a letra C está incorreta. Não foi respeitado aí o critério do paralelismo. Décima quinta. É sabido que a terra não pertence aos índios. Antes são eles que pertencem à terra. Pertencem a alguma coisa. Mais o artigo que acompanha a palavra terra. No período acima, utilizou-se corretamente o acento indicativo de crase antes da palavra terra. Assinale a alternativa em que isso não tenha ocorrido. Bem, agora eu vou ter uma regra específica para essa palavra. A gramática afirma, em relação a esta palavra, tá? É específica a regra para a palavra terra. Quando a palavra terra estiver se opondo à palavra bordo, ou seja, amar, você não pode usar acento grave. É uma imposição. Se a palavra terra estiver se opondo à palavra bordo, à palavra mar, eu não posso usar o acento grave.
Saiu desse contexto, você usa a palavra terra, trabalha com a palavra terra como se fosse qualquer outra palavra feminina. Bem, letra A, voltarei à terra natal. Voltarei a algum lugar, preposição, à terra natal. Artigo que acompanha a palavra terra. Essa terra aqui não se opõe a mar. A sonda espacial retornará em breve à Terra. Isso aqui é o planeta. Retornará a algum lugar. E aqui o planeta Terra acompanhado do artigo. Quando chegamos à Terra, ainda sentíamos em nosso corpo o balanço do mar. Olha aqui, terra se opondo a mar. Aqui a gramática impõe. Você não pode usar o acento grave. Então a C está errada. Eu me referia à terra dos meus antepassados. Me referia a algum lugar. Qual é o lugar? A terra dos meus antepassados. Preposição e artigo. Havendo descuido, a areia será misturada à terra. Misturada a alguma coisa. Preposição. E além disso, o artigo. Então a letra C é a única errada. Décima sexta, assinale a alternativa em que se tem optado corretamente por utilizar ou não o acento grave indicativo de crase. Bem, a letra A vai ser a resposta. Vou a Brasília dos meus sonhos. Aquela mesma questão, nome feminino de lugar. Se fosse apenas vou a Brasília, eu não usaria o acento, né? Pensa, vou ficar em que lugar? Ficarei em Brasília. Brasília em si não pede o artigo. Porém, quando você soma a essa palavra a locução adjetiva, você já sabe, essa palavra passa a receber o artigo. E aqui eu tenho a regência do verbo. Quem vai, vai a algum lugar. Portanto, preposição mais artigo, acento grave obrigatório. E de novo, por que você usou o acento? Ah, porque é uma Brasília definida. É uma Brasília determinada. Claro que não. Só há uma Brasília. Não há Brasília indeterminada, Brasília indefinida. Não, por que você usou o acento? Porque eu tenho aqui a fusão da preposição com o artigo. Pronto. Depois, nosso expediente é de segunda a sexta. Olha aqui, ó, paralelismo. Para que você tenha o acento grave, seria da segunda a sexta. Ou então, de segunda a sexta, sem o acento. Pretendo viajar a Paraíba. Paraíba, nome feminino de lugar. Você vai ficar em que lugar? Ficarei... Opa, cortar aqui. Tá. Retomando. Letra C. Pretendo viajar a Paraíba. Paraíba, nome feminino de lugar. Vou ficar em que lugar? Ficarei na Paraíba. Na. Preposição e artigo. Portanto, aqui, preposição e artigo. Acento obrigatório. Ele gosta de bife a cavalo. Bem, cuidado com a estrutura bife a cavalo. Você vai ler nas gramáticas alguns teóricos afirmando que, nesse momento, bife a cavalo recebe acento. Porque o teórico subentende aí a expressão a moda de. Você vai ler também, né, em outras gramáticas, o teórico afirmando que em bife a cavalo você não pode usar o acento. E por que não? Porque ele não subentende aí a expressão a moda de. Tudo bem? Então você tem aquele que defende o acento e aquele que diz que não pode usar o acento. Tá.
agora eu estou falando por mim, eu não uso acento. Porque eu não consigo entender que aqui eu tenho a expressão à moda de. Como é um bife à moda de cavalo? Ele vem trotando até a sua mesa? Para mim, não faz sentido. Eu não uso. Tá, mas não importa o que eu penso. O que importa é que a banca pensa. Aí você vai guardar o seguinte. A FGV, ela se posiciona em relação a isso. Para a FGV, bife a cavalo sem acento grave. Guarda isso. Então, por que você não vai usar? Porque cavalo é masculino. Pronto. Você não subentende aqui a moda de. Ele tem dinheiro a valer. Valer é verbo, eu não posso usar o acento grave. Então, a única correta é a letra A. É a sua resposta. Próxima questão. É um atentado às liberdades constitucionais. Então aqui eu tenho atentado a alguma coisa e eu tenho o artigo no plural, acompanhando liberdades, né, que é o substantivo feminino. Na frase acima, utilizou-se corretamente o acento grave para indicar a crase. Assinale a alternativa em que isso não tenha ocorrido. Letra E. Nós nos enfrentamos cara a cara. Você não usa acento grave entre palavras repetidas. Cara a cara, boca a boca, face a face, dia a dia. Tudo isso sem acento. Nas demais, o evento vai da segunda à sexta. Paralelismo. Olha aqui, ó. Preposição em artigo, preposição em artigo. Fomos à Bahia. Vou ficar em qual local? Em que lugar? Ficarei na Bahia. Na, preposição em artigo. Preposição em artigo. Ele sempre sai às pressas. Locução com núcleo feminino. Apenas o acento grave. Sempre pedimos filé a Osvaldo Aranha. Aqui você subentende a expressão à moda de. Filé à moda de Osvaldo Aranha. Então, por que o acento grave? É uma locução prepositiva, o à moda de, com núcleo feminino, mesmo que subentendida. Nesse caso, a própria gramática afirma que você pode subentender a locução à moda de. Portanto, o acento é obrigatório. A letra E é a única errada. A próxima. A respeito do trecho sem ofensa à lei e anteriormente à ocorrência do fato gerador, analise os itens a seguir. O primeiro, os termos a lei e a ocorrência do fato gerador desempenham funções sintáticas diferentes. Não. São dois complementos nominais. Ofensa à lei está complementando o substantivo abstrato ofensa anteriormente à ocorrência do fato gerador. A ocorrência do fato gerador complementa o advérbio anteriormente. Então é a mesma função sintática, né? São dois complementos nominais. Depois, as duas ocorrências da preposição a, que formam os dois casos de crase, subordinam os termos que introduzem ao mesmo elemento. Não. Ao mesmo elemento, não. Esse aqui está subordinado à ofensa. Este aqui subordinado a anteriormente. Então está errada a segunda. A terceira. Somente a segunda ocorrência de crase não é obrigatória. Não. As duas são obrigatórias, as duas ocorrências. Portanto, turma, está tudo errado, né? Aí vem a proposta. Opa. Assinale.
Você vai marcar a letra B de bola. Se nenhum item estiver correto, as 3 análises estão erradas. Bem, com isso, nós terminamos a sequência, né, com acento grave. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.